Os peixes são animais vertebrados e constituem cerca de 50% de todas as espécies desses animais do nosso planeta. Existem cerca de 55 mil animais vertebrados descritos e destes, quase 28 mil são peixes. Os peixes existem em diversos biomas aquáticos e isso inclui desde um pequeno corpo de água até os grandes oceanos. Os biomas aquáticos apresentam diversos tipos de relações ecológicas e também interação entre fatores bióticos e abióticos. Esses biomas são formados por comunidades de seres vivos que vivem em água doce, como rios, lagos, riachos, também por seres que vivem em água salgada, como os mares e oceanos, incluindo aí águas salobras, como os ambientes estuarinos. Essas comunidades de organismos aquáticos incluem peixes adaptados às condições ecológicas do local, como temperatura, salinidade, movimentação da água, profundidade e incidência de raios solares também. Por esse motivo, existem espécies com as mais variadas adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Os peixes estão divididos em duas classes, os condrictes, que compreende peixes cartilaginosos como os tubarões e as arraias, e os osteíctes, que é composta pelos peixes ósseos. Dentre eles, os peixes mais conhecidos e explorados, tanto na pesca quanto na piscicultura, fazem parte de 5 principais ordens: os cipriniformes, os carassiformes, os siluriformes, salmoniformes e os cipliformes. Os cipriformes são a ordem mais famosa no aquarismo e também na piscicultura comercial. Apresenta 23 famílias e quase que 4.300 espécies. Os exemplares mais comuns dos cipriniformes são as carpas, que engloba as espécies de peixes primeiramente domesticadas e adaptadas ao cultivo em piscicultura. Outra ordem são dos carassiformes, que apresenta 19 famílias com quase 2.000 espécies. A sua ocorrência é no continente africano e também nas Américas Central e Sul. São os peixes de escama típicos, com uma variedade muito grande de forma, como os pacus, tambaquis, as traíras, piaus, curimbas e lambaris. Outra é a ordem dos siluriformes, que compreende 39 famílias e quase 3.200 espécies. São presentes em quase todos os ambientes aquáticos e são representadas pelos peixes com o corpo recoberto de couro, a exemplo dos bagres migradores, como os pintados, o filhote, a pirarara, os mandis e o pangaços. A ordem dos salmoniformes, que apresenta 237 espécies, ocorrem na América do Norte, na Europa e na Ásia, em águas frias e com alto teor de oxigênio dissolvido. Na sua grande maioria são anádromos, que se reproduzem em água doce, mas se desenvolvem até a fase adulta no mar. Os animais adultos vão para a água doce e fazem as famosas migrações, essas que costumamos ver aí nos documentários, na TV. Eles se deslocam rio acima para realizar a desova. Existem exemplos nessa ordem como a truta arco-íris e o salmão. E por fim temos os cipliformes, que anteriormente eram classificados na ordem dos perciformes. Seus representantes são os dominantes nos ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce. Apresentam o corpo revestido por escamas e seu mais famoso representante é a tilápia. Na piscicultura, espécies utilizadas para a produção podem ser nativas, como as que ocorrem naturalmente nas bacias hidrográficas do Brasil, ou exóticas, como aquelas que não são originárias das bacias hidrográficas brasileiras, mas que em algum momento foram trazidas de fora do país, de forma acidental ou de forma intencional. Um exemplo disso é a tilápia, o Oreochromis niloticus, um ciclídeo originário do continente africano, mas amplamente encontrada no Brasil e por todo o mundo.
pelo vasto conhecimento em suas técnicas de reprodução e de cultivo. Como o Brasil é um país de grande extensão territorial, podemos encontrar espécies nativas de uma bacia hidrográfica que não ocorrem naturalmente em outra, mas que também podem ter sido levadas de forma acidental ou de forma intencional. Um exemplo disso é o tambaqui, o Colossoma macropomum, um caracídeo nativo do Brasil, autóctone da bacia amazônica, porém cultivado também na bacia do São Francisco. Portanto, aqui na região Nordeste, o tambaqui é uma espécie nativa alóctone da bacia do Rio São Francisco. Lá na região Norte do Brasil, é uma espécie nativa autóctone da própria bacia amazônica. Mas a piscicultura é uma atividade zootécnica, portanto, tem o objetivo de desenvolver recursos para maior produtividade e rentabilidade dos animais cultivados e dos produtos derivados desses animais, considerando sempre o aumento da produtividade e o rendimento econômico ou o lucro, sem descuidar aí do bem-estar dos animais. Para executarmos essa exploração dos recursos agropecuários de forma eficiente, no caso da piscicultura, a escolha da espécie a ser trabalhada é de fundamental importância. Por isso, nem todas as espécies de peixes conhecidas são aproveitadas para o cultivo. Algumas características são desejáveis e uma espécie dificilmente costuma reunir todos os requisitos que as recomende para o cultivo. Por isso, o produtor deve associar características dos animais às condições ambientais que o local de cultivo pode oferecer e também às necessidades e preferências do mercado consumidor local, que afinal de contas é quem vai consumir esse produto. Mas para que uma espécie possa ser utilizada em cultivo, essa deve apresentar algumas características como adaptação a variações térmicas e climáticas, que é considerada uma característica limitante na qual norteia a distribuição das espécies em piscicultura. Os peixes são animais pecilotérmicos, também conhecidos como animais de sangue frio, o que significa que regulam a sua temperatura corporal, sendo influenciada pela temperatura do ambiente. Mas mesmo variando com o ambiente, cada espécie de peixe possui limites máximos e mínimos para o seu conforto e bem-estar, podendo seu metabolismo ficar comprometido. As trutas são um exemplo de espécie de água fria, que vive em águas com temperaturas variando entre 10 e 20 graus Celsius. Já as espécies de clima tropical, como o pacu e outras espécies da bacia amazônica, não suportam as temperaturas de algumas áreas de clima subtropical. Esses animais podem até sobreviver a uma variação de temperatura entre 15 e 35 graus, por exemplo, mas a sua faixa ótima de crescimento e produtividade fica entre 25 e 32 graus. E o que isso quer dizer? Que com a queda da temperatura, os peixes têm o seu metabolismo diminuído e, consequentemente, tendem a se alimentar em menor quantidade, deixando de ter o ganho de peso ideal para a rentabilidade da piscicultura. Por outro lado, quando a temperatura se eleva demais, uma consequência é a queda de oxigenação da água, que também pode trazer prejuízos à saúde dos animais. Outra característica desejável para os peixes selecionados para a piscicultura é o crescimento rápido, pois isso diminui o tempo de cultivo, diminuindo a necessidade da aquisição de insumos e outros investimentos para fechar o ciclo de produção. A reprodução em cativeiro também é uma característica desejável. Uma espécie só pode ser considerada domesticada e apta à atividade zootécnica quando conhecemos todos os processos e conseguimos mimetizar as características ambientais que favoreçam a reprodução ou que possam realizar o manejo de processos de indução à espermiação e à desova, produzindo quantidades consideráveis de ovos e alevinos
para a sustentação da produção. O hábito alimentar dos peixes também influencia nessa escolha. Se são carnívoros, onívoros, herbívoros, bentófagos, planctófagos. Isso vai determinar que tipo de alimentação será fornecida a esses animais, pois nós podemos alimentá-los com o incremento da produtividade aquática através de fitoplânctons e também, se precisarmos de uma dieta elaborada de acordo com as necessidades nutricionais de cada animal, o que muitas vezes influenciará nos níveis de proteína da ração e, consequentemente, no preço dela também, pois uma boa conversão alimentar é de fundamental importância. Outra característica é a adaptação a altas densidades. Quanto mais peixes puderem ser confinados em um mesmo ambiente, maior será o potencial de produção. É de grande interesse econômico que as espécies para o cultivo possuam resistência ao superpovoamento. A rusticidade também é uma característica desejável para a prática zootécnica, e isso se refere à resistência dos peixes ao manuseio durante as fases da criação, a variações de temperatura, da água, a resistência a doenças e tolerância aos baixos teores de oxigênio dissolvido e a adaptação a diferentes sistemas de cultivo. Por fim, a aceitação pelo mercado consumidor é item de extrema importância. Características como ausência de espinhos no filé, carne de sabor suave e textura agradável favorecem aí várias possibilidades de preparo e versatilidade gastronômica. Portanto, é importante compreendermos que é muito difícil uma espécie apresentar todas as características desejáveis em sua totalidade. Entretanto, a ponderação desses requisitos permite a escolha de espécies adequadas ao cultivo. Eu vou deixar para vocês toda a literatura utilizada nessa aula para a resolução das nossas atividades. Até breve!